Porque o que eu vou trabalhar agora com vocês é linguagem matemática. Qual é a linguagem, os termos, os símbolos que a gente vai usar nesse conteúdo. Então, o que eu preciso primeiro? Entender que toda sequência tem uma lei de formação. Vocês conseguem pensar em algum tipo de regra. A letra A é números ímpares. A letra B fica variando de 1 para 2, 1 para 2. A letra C está indo para os lados dos números negativos. A letra D muda de positivo para negativo. Letra E é sempre o número 1. A letra G eu multiplico por 2 e somo 1. Então, você tem regras que você consegue dizer. Mas aqui a gente vai tentar trabalhar essas mesmas regras usando a linguagem matemática. E quando eu falo linguagem matemática, quando você decora uma fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, aquela fórmula está em linguagem matemática. Você está usando os símbolos da matemática, letras e formas, para representar algo. É o que eu pretendo nessa aula. Que vocês consigam ver uma fórmula que envolva sequências, conseguir entender tudo o que ela está dizendo para poder criar uma sequência. E a primeira coisa é saber alguns nomes. Quando eu falo lei de formação, a palavra correta é que eu estou lidando com a regra, com a fórmula. Vamos agora ver ela realmente em prática numa aula de matemática. Alguns termos que eu preciso lembrar para poder entender a fórmula, a lei de formação. Primeira coisa, quando a gente fala A índice 1, que é a maneira que eu leio isso, eu estou lidando com o primeiro termo. A é para dizer que eu estou falando de algum termo da sequência. E esse número que fica aqui embaixo, um pouquinho menor, ele é índice. Ele diz qual é a posição do número que eu estou falando. Se eu coloco 1, obviamente eu estou falando do primeiro. A2, segundo. A3, o terceiro. E assim segue. Está exatamente esse número ligado à posição, ordem. Segunda coisa, a letra N. A letra mais comum em fórmulas de matemática é a letra X. Já no caso de sequências, a principal letra é a letra N. N de números. A sequência que a gente trabalha são números. Só que aqui o N pode ser usado de duas formas. Primeira coisa, o N pode dizer o número de termos que tem a sequência. Ou seja, se a sequência tem 10 números, 20 números ou 31 números, o N diz isso. E ele especifica também a posição que eu quero procurar. Já já vocês vão entender isso na fórmula. A gente chama a N de termo genérico. Também ele vai ser usado para representar a lei de formação. Toda lei de formação de uma sequência começa com a N. Eu quero construir uma sequência de N igual a 4. Aí o que significa só essa parte do N igual a 4? Esse N sozinho, ele significa o quê? A quantidade de valores, ou termos, ou números que tem a sequência. Então aqui é uma sequência pequena que só tem somente 4 números. O primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. Quem são eles? Quem serão esses 4 números? Aí ainda eu vou precisar dessa segunda parte. O que é essa segunda parte? Essa que vai ser a lei de formação. Essa daqui, o AN, é uma fórmula. AN igual a 3 vezes N. Então, eu tenho uma conta de vezes e ela é uma fórmula que começa com AN. Agora, como é que eu vou construir esses números? Beleza, eu sei que tem que ter 4 números. Eu sei que tem essa fórmula. Como é que eu uso essa fórmula? Aí vamos lá. Eu já falei, toda sequência ela tem um começo. Então eu preciso ter o A1. Aí percebam o detalhe desse N. Percebam que esse N também está num lugarzinho embaixo, igual como está esse 1. Então o que eu estou dizendo no A1? Que nesse caso, nessa primeira conta nossa, eu vou supor que o N vai ser igual a 1. O N é a posição do termo que eu estou procurando. Se eu quero descobrir quem é o primeiro número, o N terá que valer 1 para o primeiro número. Então, eu vou fazer o que com a fórmula? Substituir. Então, fica 3 multiplicado o 1, que era a posição de quem eu estou procurando. 3 vezes 1 dá 3. Só que eu ainda preciso descobrir quem é o segundo. O segundo número, A índice 2, está dizendo que é o segundo número da sequência, o segundo termo, está na posição 2. Então, já nesse caso, o N é 2. Porque a posição de quem eu quero procurar é a segunda posição. Vou trocar esse N por 2. 3 vezes 2, 6. Terceiro número. Seguindo esse ritmo, o N terá que ser trocado por 3. Então, tem a conta 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Falta o último. Eu vou fazer até o quarto valor, quarto termo. Como eu quero o quarto termo, eu vou pegar a fórmula que foi me dada no enunciado e trocar o N por 4.
Trocando n por 4, eu fico com a conta 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Basta colocar agora dentro de parênteses para ter a sequência. Exemplo 2. Eu quero construir uma sequência. Aí essa sequência já mudou para o quê? Ela agora é uma fração. Mas o que eu vou ter que fazer com ela ainda? Mesma coisa. Eu vou trocar o n pela posição de quem eu quero descobrir. Aí vamos lá. Eu quero descobrir o primeiro número. Então eu troco o n por 1. Aí eu só tenho que fazer mais uma conta aqui. Somar 1 com 5. Repete o de cima, o 1. 1 mais 5, 6. Então o primeiro número dessa sequência é 1/6. Vou atrás descobrir o segundo. Como a fórmula do segundo termo, eu estou dizendo, procurando o segundo valor, esse n de cima e o n de baixo, eu troco por 2. Então vai ficar 2, não tenho o que fazer com 2 de cima, 2 mais 5 embaixo, somado dá 7. Então o próximo número é 2/7. Terceiro número, tanto n, perceba que todos os n foram trocados por 3. Então repete o 3 de cima, 3 mais 5, 8. Quarto valor, troco de novo, eu quero o quarto valor, então onde tiver n é 4. Repete de cima, 4 mais 5, 9. Quinto valor, significa que eu tenho que trocar tudo que for n por 5. Então repete o 5, 5 mais 5, 10. Aí tem um detalhe, aqui é fração. 5 décimos é uma fração que eu ainda posso simplificar. A simplificação aqui vai ser pelo próprio 5. Números que terminam em 5 e 0 podem ser simplificados por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Aí eu vou escrever a sequência. Vai ter 1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 1/2. Nesse exemplo, eu não disse qual é a quantidade de termos que a sequência tem. No exemplo anterior, eu já disse logo no começo que a quantidade de elementos era 4. Aqui eu não disse quantos eles são. Então, por suposição, ela tem que ser uma sequência infinita. Vamos para o próximo exemplo. Construa a sequência de n igual a 5. Pronto, então aqui não é uma sequência infinita. Ela só tem 5 valores. E a fórmula começa na parte do AN. AN igual... Aí o que a fórmula pede? N ao quadrado menos 1. O que é n ao quadrado? É pegar a posição de quem você quer descobrir, multiplicar por ela mesma, o número que der, aí depois você vai tirar 1 segundo essa fórmula. Então a gente tem que começar pelo primeiro, a 1. Então aqui eu já vou fazendo logo direto trocar, já vou pegar essa parte aqui, já vou logo trocar o n por 1, tudo bem? Então era n ao quadrado, se eu quero a primeira posição, então fica 1 ao quadrado. 1 multiplicado por 1, dá 1. 1 menos 1, 0. Vamos procurar o segundo termo. Segundo termo, então significa, se eu quero o segundo valor, n se torna 2. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1, eu encontro o próximo valor, que é 3. Terceiro valor. Perceba que, novamente, o terceiro valor significa que o n virou 3 agora. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. 9 menos 1, aí eu encontro 8. Quarto valor. Pego lá aquela fórmula que está aqui destacada, substituo o n pelo 4, porque é a quarta posição que eu estou procurando. O que é 4 ao quadrado? 4 multiplicado 4. Substituir, deu 16. Pego 16 e subtrai 1, encontro 15. Quinto valor. Como quinto valor, significa que o n tem que ser substituído por 5. Então, fizemos a substituição. E o que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. 25 menos 1, 24. Fiz todas as contas, mas eu tenho que escrever a sequência. Só fazer isso eu não fiz a sequência. Eu tenho que escrever dentro de parênteses e colocar esses números que eu encontrei. Escrevi da sequência, terminei a questão. Eu quero construir uma sequência. Eu não estou dizendo quantos valores ela tem, quantos termos, então ela é infinita. Sabendo que os primeiros valores, a questão já diz quem é. O A1 é 2, o A2 é 4. Primeiro e segundo valor já foram dito. Aí foi me dado essa fórmula. Aí percebam que ela não aparece o n sozinho como os exemplos anteriores. Aqui aparece o AN, aparece outro AN aqui, aparece outro AN aqui. Então, o que é esse AN? AN é um termo que está na sequência. Esse tipo de sequência, a gente chama ela de sequência de recorrência. Como é que ela vai ser criada? Eu preciso de alguns números que já tenham na sequência para poder criar o próximo número. Se eu quiser calcular quem é o 10º valor,
eu preciso saber, antes de calcular o décimo valor, eu tenho que obrigatoriamente saber quem é o nono e quem é o oitavo. Nessa sequência específica, eu preciso saber isso. Se eu souber quem é o nono e o oitavo, eu somaria esses números, aí eu chegaria e saberia quem é o décimo. Se eu quiser saber quem é o sétimo valor, eu preciso quem é o sexto, quem é o quinto. Eu preciso de valores antes de quem eu estou procurando. Então, é por isso que, como eu preciso saber de alguns números antes para descobrir o próximo, a questão me deu quem é o primeiro, quem é o segundo. Se eu já tenho o primeiro e o segundo, obviamente que eu tenho que procurar o terceiro. Só que para descobrir o terceiro e o segundo dessa fórmula, eu tenho que somar o primeiro valor da sequência com o segundo valor da sequência. E eu sei quem eles são? Sei, a sequência me disse. Tem aqui o primeiro, tem aqui o segundo. Então, para descobrir o terceiro, eu vou somar o 2, que é o primeiro valor, com o 4, que é o segundo. 2 mais 4, 6. Para descobrir o quarto, eu preciso somar, nessa sequência, o terceiro com o segundo. O segundo eu já sei que é 4. E o terceiro eu acabei de descobrir agora que é 6. Então eu vou somar esses valores. 4 com mais 6, 10. Para eu descobrir o quinto, eu tenho que somar o terceiro com o quarto. O terceiro valor eu já descobri que é 6. E o quarto acabamos de descobrir que é o 10. 6 mais 10, 16. Para descobrir o sexto, nessa sequência eu vou somar o quarto com o quinto. O quarto valor é o 10, o quinto é 16. 10 mais 16, 26. Fiz todas as contas, mas eu tenho que escrever a sequência. Aí o que eu quero para encerrar é que vocês entendam o seguinte. Eu tenho inúmeros exemplos de lei de formação, de fórmulas. A gente teve uma fórmula que tinha multiplicação, que foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo já teve potência e subtração. A terceira já teve soma e fração. Nós fizemos uma última que usava termos anteriores, uma de recorrência. Poderíamos ter uma conta que bastaria somar, pego a posição do número que eu quero saber e somo 4. Outro número é somado. Poderia ter uma fórmula que só era pegar a posição e subtrair. Pode também ter o quê? Que é bem comum. Eu posso ter uma conta de multiplicação e depois uma outra conta ainda, de somar. E também um tipo de conta que é bom relembrar, que também faz parte da matemática. Você pode ter uma conta que trabalhe com raiz quadrada, porque tem infinitas fórmulas, tem infinitas sequências. Espero ter tirado todas as dúvidas. Boa atividade. Até a próxima.